a gente fala que ela ou que o atleta é responsável pelo setor, pela função, pela marcação, entende ou não? Mas é um problema dos treinadores, para a gente debater com os treinadores brasileiros, como estimular a responsabilidade deles de corrigir e encontrar os problemas, entende? Não? Encontrar e corrigir problemas. Você não oferece essa responsabilidade para eles. Você oferece a responsabilidade de marcar, de se posicionar, executar a função, cruzar, passar, chutar, tudo bonito, legal pra caramba. Mas você não oferece para ele a responsabilidade de corrigir, de encontrar e corrigir os problemas. Então a pergunta é essa, sabe? Não, em se tratando de uma seleção feminina, em se tratando de uma seleção masculina, em se tratando de um clube de futebol ou futsal masculino e feminino, não me interessa. Eles têm que saber que não é preciso pedir permissão para assumir responsabilidade. Como que você espera manejar isso, sabe? Não? Oferecer para elas a oportunidade de encontrar e corrigir problema, ou seja, que elas sejam partícipes do processo de aprendizagem de tudo que está sendo implantado lá. É um grande desafio essa parte, né, VC? Porque, por exemplo, né, na primeira reunião que tivemos, a gente comentou, olha, infelizmente nosso calendário é esse e nós vamos ficar 4 meses sem nos encontrar, não vai ter treino, não vai ter nada, porque esse é o calendário e essa é a situação atual. E aí já entra toda aquele que a gente comentou antes, né, da personalidade, das características da cultura. E a gente notava, né, que tem, como comentei, tem muitos imigrantes, digamos, né, as suecas, né, não sei se poderia classificar dessa maneira, elas aceitam muito essa situação. E tinha 2, 3 jogadoras, não, isso aqui não pode. Conformadas. Não, como? Mas a gente não tem uma classificatória aqui? E aí eu já notei que são as jogadoras que eu preciso estimular cada vez mais que elas errem, se equivoquem pelos erros delas. Por quê? Porque eu já notei que pela personalidade, pela cultura, muitas vão fazer o que eu falar ali, tá tudo certo, mas no jogo as coisas são bem diferentes. Eu posso, principalmente tratando de uma situação de início de projeto, é um movimento inicial que a partir dali tem que tomar decisão, tem que arriscar, tem que correr risco. E já dá para notar que muitas têm esse perfil de afrontar, de tomar decisões. E eu tentei ser bem claro. Eu falei, olha, seguinte, isso aqui é para ajudar vocês. Isso aqui o nosso sistema que a gente está fazendo, a nossa defesa, isso aqui é para ajudar vocês. Se vocês acharem que tem que tomar uma decisão daqui e driblar, e vocês vão errar, tomem a decisão. Não fiquem preocupadas em ter uma punição do treinador ou de alguém, porque a gente vai cometer erros, só que é o seguinte, isso foi uma linha que eu adotei também, mas a gente tem coisas que a gente não vai negociar, isso eu não abro mão, que defesa, que a gente vai defender assim, daqui a pouco a gente pode mudar alguma situação de defesa, se todo mundo estiver de acordo ou não, mas principalmente no ataque, vocês têm que tomar decisão, a gente vai oferecer, daqui a pouco vocês acham que tem que ir por aqui, vai, daqui a pouco acham que tem por aí, vai. Mas, ou seja, tem que ser uma coisa que, primeiro, vocês têm que dominar o que eu estou passando para vocês. Por exemplo, esses são os movimentos iniciais. Vocês dominam isso? Sim. Então, se errar de uma outra maneira por uma toma de decisão, um equívoco, alguma coisa assim, beleza. Mas se vocês não sabem, aí não adiantou nada. Então, é uma situação bem complicada e bem incômoda, porque às vezes a gente não sabe exatamente como algumas jogadoras vão reacionar em situações um pouco mais complicadas.
São os jogadores que não vão afrontar, como tu frisou, né, PC? Que não vão afrontar um sistema de um treinador. O pensamento divergente ele é super importante, porque você está lá estabelecendo, tentando gerir as mudanças para as quais você foi contratado e pretende introduzir. Gerir mudanças é extremamente complicado, porque você vai estabelecer os pilares da gestão de mudanças, que é pessoas, processos, tecnologia. Então você está lá recebendo as atletas, gerindo todo o processo de mudança de jogo, porque você precisa estabelecer um modelo, o ideal, respeitando a cultura, respeitando o país e tudo mais. Precisa estabelecer novos processos, que é o que você está buscando na área de treinamento, tentar juntar mais tempo, respeitar o calendário, mas tentar criar situações onde elas possam treinar onde estão, enfim. E tecnologia. E tecnologia vai ser fundamental, porque você vai conseguir passar imagem, passar treino, oferecer para elas pelo celular estatística, enfim, isso tudo é normal. Mas nesse processo de estabelecer a identidade, nós cometemos um grande engano, que foi uma coisa, antes pandemia, uma coisa sensacional, mas é hoje um engano, que é estabelecer o modelo como soberano do seu trabalho. O modelo que eu estou estabelecendo ele é soberano. E uma coisa que a gente ouve muito: confie nos processos. Confie nos processos. Então, assim, pós-pandemia, quem não desafiar os processos, quem confiar cegamente nos processos, se aproxima a passos largos de se dar mal, de fracassar. E tenho discutido isso com os treinadores brasileiros, justamente por conta disso. Não confie nos processos. Estabeleça os processos e desafie os processos. E o modelo não é soberano. Então, o modelo do país, beleza. Então, assim, a seleção feminina sueca, por conta do país, da cultura do país, vai jogar 4-0, ponto. Mas não tem essa identidade ainda, certo? Então, o modelo não é soberano, porque você precisa encontrar o modelo. Mas vamos falar de futebol brasileiro, por exemplo. O modelo é soberano. Então, se você pegar os grandes clubes, grandes seleções brasileiras, existe uma maneira de jogar. Existe uma maneira de jogar. Então, eu brinco até que Jorge Jesus chega aqui, no Flamengo, e nos mostra o que é o futebol brasileiro. O que é o futebol brasileiro? É pegar os melhores, botar dentro do campo, dar uma organizada, certo ou não? E treinar. Treinar. Pra caramba. Joga domingo, treina segunda, treina terça, treina quarta. Ah, não, mas não tem folga. Não tem. Folga é depois do jogo. Dorme. Folga é pra dormir, descansar. Depois, quando não tem jogo, treina. Então o cara veio aqui ensinar pra nós o que é futebol brasileiro. O cara não veio aqui fazer nada de diferente. Absolutamente. Essa é a minha opinião pessoal. Não estou de acordo. E aí o que acontece? Hoje você vê em várias modalidades não produzir nova descoberta. E nova descoberta não é inventar. Então eu cito muito o exemplo do basquete. O basquete ele é o esporte coletivo mais individual que tem. Porque quem decide são os caras. Agora, o que é o small ball? Quem começa com isso? Então aí você transporta para o futsal ou para o futebol. O small ball é simplesmente você pensar no ponto que você está na quadra como posição. Ou seja, eu sou pivô, mas eu estou fora do perímetro, eu penso como um ala que arremessa fora do perímetro. Então eu tenho que saber fazer isso. Então o que acontece? Eles criam os pivôs que batem bola, que são armadores, que é o small ball. Então você pensa no momento e no local que você está executando a função. Então, esse é o debate do futebol e do futsal. Então, no futebol, por exemplo, o lateral direito, quando ele é usado como extremo ou como volante, ele pensa como volante, como extremo, ou pensa como lateral? Então, não adianta você, na base, treinar o jogador para jogar em diferentes funções, diferentes posições, se você não ensinar ele a pensar como volante. Então, esse debate, cara, é um debate monstruoso. E essa é uma queixa. Quando você vitimiza o jogador e massacra o treinador, é porque o treinador está recebendo jogadores com entendimento de jogo e pouca bagagem técnica. Porque lá atrás
Está se deixando de treinar o que é simples.